Bom dia, paz, igreja, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na Lion Academy, estaremos dando continuação ao nosso livro de Juízes e é muito bom estudar a palavra do Senhor e nós estaremos hoje falando um pouco sobre muitos juízes, estaremos começando a partir do capítulo 2, no versículo 14. A palavra do Senhor fala: a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Amém? Amém. Aqui está um resumo sobre a história de Juízes, sobre a história do povo de Israel. O período de Juízes é aquele período entre a conquista da terra prometida e a instalação da monarquia, né? E o livro de Juízes é muito interessante porque é mais ou menos ali de 1375 a 1050 a.C. É um livro que fala muito sobre a inconstância do povo e as fontes são as histórias relatadas em Josué e relatos espalhados por Israel. Os principais personagens ali de Juízes são Eude, Débora, Baraque, Gideão, Jefté e Sansão. E assim, o resumo é o seguinte: eles estão nesse período de conquista, eles estão nesse período de estabelecimento nessa terra, só que você vê a inconstância do povo. Só que Deus, ele é amoroso, né? Deus, ele é misericordioso e por mais que o povo esteja errando contra ele, ele levanta um juiz, alguém para liderar o povo, alguém para trazer livramento. E a gente vai ver muitos desses juízes. E assim, geralmente quando a gente fala assim, um homem levantado por Deus, a gente pensa assim, pô, vai ser aquele cara fiel mesmo, né? Certinho na religião, na conduta, no caráter. Só que não é o que a gente percebe. Muitas vezes Deus levanta pessoas que vão ter um potencial ali de libertar o povo, só que na questão religiosa, na questão espiritual, deixam a desejar. E assim, Israel até hoje é cercado por muitos povos. A verdade é que Israel era cercado por diversos povos, muitos povos mesmos, de culturas totalmente diferentes, de religião totalmente diferente. E assim, tudo isso, esse caldeirão que tinha cultural ali naquele lugar, influenciava no povo de Deus. Por quê? Deus queria um povo separado, um povo que fosse correto perante a Ele e que fosse um povo que mostrasse ao mundo, ali é o povo de Deus, olha a conduta do povo de Deus. Só que o homem não consegue fazer isso, o povo de Israel não consegue fazer isso. E eles começam a se misturar, com a cultura local, com a religião local. E isso não agradava a Deus. Então, assim como a gente leu agora no capítulo 2, do 14 ao 16... Deus, ele traz a sua ira sobre esse povo. E a ira vem como? Vem através dessa opressão de outros povos. Lá no versículo 18, a palavra fala assim, ó: sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia.
pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados, e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. E eu as usarei para pôr Israel à prova, e ver se guardarão o caminho do Senhor, e se andarão nele como o fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não os expulsou de imediato e não os entregou nas mãos de Josué. Então isso aqui, do 18 ao 23, é mais uma parte do resumo de Juízes. E assim, conforme a pastora Vashi falou na aula passada, sobre a diferença tecnológica. Por que o povo de Israel não conseguiu muitas vezes tomar algumas cidades, alguns lugares que Deus já tinha dado a eles? Por quê? Por uma diferença tecnológica. Muitas cidades que eram em montanhas, que eram em lugares de difícil acesso. Isso dificulta muito a logística militar. Até hoje, nos nossos dias, a gente tem países que venceram guerras por causa da sua geografia. Por exemplo, a União Soviética, na época da Guerra Fria, ela quis invadir o Afeganistão. E o Afeganistão é um lugar de muitas montanhas. E a União Soviética, que era a segunda maior potência militar do planeta, perdeu a guerra para o Afeganistão, que era apoiado também pelos Estados Unidos. Mas o que fez o Afeganistão ser vitorioso contra a União Soviética? A sua geografia. Muitas montanhas, muitas cavernas, muitos lugares de difícil acesso. A União Soviética não conseguia chegar com suas armas e por aí vai. E a gente vê também os Estados Unidos perdeu agora. No ano passado teve essa reviravolta lá no Afeganistão. Os Estados Unidos saiu fugido daquele país e o Talibã tomou novamente o país. Por quê? Eles se escondiam em montanhas, eles faziam aquela guerra tipo guerrilha, com ataques furtivos e tal, e eles conseguiram derrotar as duas maiores potências militares do mundo, nos dias de hoje. Então você imagina naquele tempo de Israel, onde o povo vem, não tem muito armamento, não tem muita noção tática, não tem estratégia quase, e tem que tomar essas cidades. E aí que entra a questão. Deus daria vitória para eles, mas eles teriam que ser fiéis a Deus. Não teriam que confiar nos seus braços, não teriam que fazer negociação com aquilo que Deus tinha para eles, né? Porque Deus falou: vá, expulse os habitantes daquela terra, vá e conquiste. Mas eles não, já tinham um pensamento de fazer o quê? Vamos deixar o pessoal aí, vamos deixar o pessoal escravo nosso, vamos absorver alguma coisa deles. Então, assim, quando Deus vê tudo isso, Deus fala: não vou mais lutar em guerra nenhuma deles. Não vou lutar mais em guerra nenhuma. Deixa eles se virarem. E eles vão sendo conquistados. Em vez de eles conquistarem, eles vão sendo conquistados. E aí, por mais que Deus tome essa atitude, ele vê que o povo volta a clamar a ele. Quando o povo volta a clamar a ele, ele coloca juízes, certo? E aí os juízes são pessoas que são levantadas mesmo. Deus vê o potencial em algumas pessoas e aí Deus fala: vou usar essa pessoa aqui. E Deus começa a usar várias pessoas. No capítulo 3, fala sobre os pagãos, sobre aqueles povos, filisteus, tinha os amorreus, tinha os jebuseus, tinha tantos povos ali no meio de Israel que vem trazendo a sua cultura e se infiltrando. Começa a falar, no capítulo 3, começa a falar dos povos que estavam ali no meio do povo de Israel. Os israelitas se misturam com esses povos, que era uma coisa que Deus abominava. E você vai ver
ali no capítulo 3, que os israelitas, eles dão as suas filhas em casamento. E isso é algo muito problemático, porque eu não sei se vocês se lembram, mas lá na época de Moisés ele pega e se casa, se eu não me engano, com a Moabita. Eu não lembro qual que era o povo da esposa de Moisés, só que o povo fica indignado. Os irmãos de Moisés ficam indignados, porque ele casou com a mulher que não era para casar. E tipo assim, você vê que os irmãos de Moisés, que Arão quer julgar Moisés, vocês veem que a irmã de Moisés também vem julgar Moisés. E o Senhor fala, estou com o meu servo, ele fez isso daí, mas quem são vocês para julgar ele? Só que, tipo assim, você vê a diferença de cultura, porque com Moisés eles ficam indignados a ponto do maior líder que tinha, o cara que era o profeta do Senhor, que abre o mar vermelho, que faz sair água da rocha, que ora a Deus para cair maná, que faz tantas coisas. Eles querem matar Moisés porque casou com uma mulher que não era para casar. Já em Juízes, na época de Juízes, o povo se dá em casamento e não estão nem aí. Você vê como que o povo é obstinado em pecar. Então você vê que a cultura está sendo influenciada por aqueles povos, a religião está sendo influenciada por aqueles povos, e assim, é um período muito difícil, porque é uma época de se estabelecer e de conquistar, e de repente eles estão sendo oprimidos e perdendo as suas conquistas. E Deus não se agrada disso. E aí começa ali no capítulo 3, no versículo 7, aparece o primeiro juiz, que é Otniel. É o primeiro relato de um juiz. Ele liberta Israel de Cusã-Risataim, que era um povo que tinha ali. E depois a gente vai ver lá do 12 ao 30, Egron, um rei moabita, que oprime Israel. E você tem Eude, o segundo juiz que aparece. Deus usa primeiro, então, o primeiro juiz, que foi Otniel, depois ele usa Eude. E você vai vendo sucessivos ataques ao território de Israel. E, gente, esses ataques, eles nunca vão acabar, na verdade. Porque, assim, na época de Juízes, eles se misturam com os povos os oprimiam. Mas a gente vai ver que lá na época dos reis, já mais para frente, a gente vai ver que os povos ainda continuam invadindo Israel. Você vai ver os filisteus invadindo, depois você vai ver outros povos maiores, egípcios invadindo, assírios invadindo, você vai ver os babilônios que invadem, você vai ver os persas, os gregos, os romanos. E se a gente for ver até hoje, tem invasão, porque a gente teve lá em Israel, e o que acontece? Às vezes a gente vê o mapa de Israel, aquele paizinho, só que ali dentro tem, por exemplo, a Cisjordânia, que não é Israel. Aí você vai ver, tem uma parte lá que é chamada faixa de Gaza, que era na onde ficavam os filisteus, que hoje são o pessoal da Palestina, que a gente fala Palestina, e que também não são judeus, são muçulmanos, são árabes. Então, essa invasão, esse domínio do território de Israel acontece ainda, até hoje. E aí a gente está lá no capítulo 3, então Deus levanta Otniel, Deus levanta Eude, e ali no versículo 31 a palavra do Senhor fala, levantou também esse Sangar que libertou o povo dos filisteus. Só que tipo assim, lá no 31, a gente vê assim, fala assim, levantou, depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de boi. Ele também libertou Israel. Só fala isso do cara, não fala mais nada. Então ele é o líder da nação, só que só fala isso. Então nós vemos muitos personagens assim também, que falam muito pouco deles. E é uma história curta de Otniel. Deus levantou ele e libertou o povo. Depois veio uma história maior de Egron, do rei moabita,
que ele oprimia Israel, aí Eude tem a ideia. Ele vai até o palácio do Egron, ele fala, olha, eu tenho algo para te dizer, eu tenho algo da parte de Deus. Ele tinha trazido ofertas para o rei, presentes e tal. E aí, assim, o rei fala, pô, você tem algo de Deus? Ele falou, e é segredo. Aí o rei fala, opa, segredo da parte de Deus? Vem aqui num cantinho aqui e você me fala. Não quero que você fale na frente de ninguém, não. E aí, quando eles vão para esse canto aí, o Eude já tinha preparado um punhal. O Eude foi traiçoeiro e ele preparou um punhal. E ele saca desse punhal e ele enfia na barriga do rei de Egron. E Egron era um rei muito obeso, muito gordo. E o punhal entra dentro da barriga dele e fica preso. E ele morre, Eude vai para trás e ele foge, ele dá um jeito de escapar ali. E os soldados pensam, o que está acontecendo? Qual que é a peculiaridade que está acontecendo lá? Os soldados pensam, está demorando muito, ele deve estar no banheiro, deve estar fazendo suas necessidades. E demorou demais, aí os soldados pegam e entram. E quando chega lá, o rei Egron já está morto. E Eude já fugiu faz tempo. Então, uma vez que morreu o rei, o Eude foi lá para o povo de Israel. Ele falou, é o seguinte, gente, eu matei o rei Egron. Eu enfiei uma faca nele, eles estão sem rei, sem líder. Então vamos lá e vamos guerrear contra eles. Entende? Vamos lá, porque eles estão sem líder, estão sem o estrategista, estão sem aquele que vai liderá-los na batalha. Vamos lá e vamos destruir esse povo. Vamos sair da opressão deles. E aí é isso que acontece. Esse povo, o povo de Israel vai para cima dessa questão, nessa guerra com Eude. E eles vão e vencem a batalha. Entendeu? E aí a gente vê a importância de um líder. Deus levanta líderes sobre Israel. E a importância de um líder. Porque mais para frente a gente vai ver que quando o povo pede um rei, quando o povo de Israel pede um rei, e Saul vai ser ungido, ainda é Samuel que está sendo o último juiz em Israel e também é sacerdote, Deus manda Samuel falar assim para o povo, vocês vão ter que lutar as batalhas dele, vocês vão ter que pagar os tributos a ele, vocês vão ter que entregar os seus filhos para lutarem nos exércitos dele, nas batalhas dele, do rei. E o povo fala, não, ok, a gente quer. E a gente vê isso aqui, porque morreu o rei Egron, o povo fala assim, vamos, a gente vai conseguir, porque já não tem mais a liderança, não tem aquela voz forte, não tem o alfa ali, vamos dizer assim. E eles vão e vencem. Aí lá no capítulo 4, o morrer de Eude, né, morre, o povo volta a se corromper, e aí o Senhor entrega nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e por 20 anos ele oprimiu Israel. Então assim, morre o líder levantado pelo Senhor, morre o juiz, o povo de novo se perde. Mas se a gente for ver mesmo, na verdade, não é que porque o líder, o juiz está ali liderando Israel, está julgando Israel, que o povo está certinho, conforme a palavra do Senhor, está servindo ao Senhor, está adorando, está indo adorar lá em Siquém e tudo mais. Não. Significa que a liderança do país está tendo uma visão conforme a vontade do Senhor, mas não todo o povo. Porque se a gente for ver, mais lá para frente,
na época de Crônicas, na época dos reis, o povo ainda está com seus deuses, está adorando Baal, Astarote e por aí vai. Então, a palavra que define muitos juízes é a inconstância, porque quando levanta um líder, eles pegam e se voltam para Deus. Quando o líder morre, eles pegam e voltam a fazer as coisas erradas. E aí você vê que Jabim, rei de Canaã, ele oprime Israel de novo, por mais 20 anos. E aí tem uma história interessante, lá no capítulo 4, no versículo 16, no capítulo 4, fala sobre Débora. E Débora, ela é uma juíza, uma coisa totalmente diferente. Por quê? Geralmente eram homens levantados, mas dessa vez é uma mulher que está sendo a juíza do povo de Israel, que está sendo profeta naquele lugar, está julgando o povo. E nessa viagem que a gente fez no ano passado para Israel, o guia mostrou o Monte Tabor, que é o monte onde Débora ficava. Na subida que a gente estava fazendo ali para ir para Jerusalém, que a gente sai da região do Mar Morto, e a gente está indo lá para Jerusalém, é um monte, não é grande. Geralmente a gente ouve assim na Bíblia, assim, falar, monte e tal, a gente pensa que é aquele negócio gigante, né? Não é um monte muito grande, e ele é sozinho num vale, sabe? Tem um vale, assim, uma planície, e ele é sozinho. E ele é o único monte de Israel que ele é sozinho, o único monte citado na Bíblia, em Israel, que ele é sozinho, que ele não tem outros montes os acompanhando, outros morros e por aí vai. Então ele é sozinho naquele lugar. E é bacana a gente ver isso daí, porque quando a gente está em Israel, parece que a gente está pisando em cima da Bíblia, sabe? Parece que a gente está andando na Bíblia. E aí fala sobre essa mulher. E aí a gente vê lá no versículo 6, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. E aí ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Aí fala assim, Baraque disse a ela, se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora, está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará a Císera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. E aí, assim, a gente vê que ela era uma juíza, só que, ao mesmo tempo, Deus manda levantar Baraque, né? Olha que história interessante. Ela está julgando o povo de Israel, ela é um juiz naquele tempo, mas Deus fala, manda Baraque para essa guerra. E Baraque fala, não, você tem que ir comigo. Reconhece ali a autoridade dela, a autoridade espiritual e tudo mais, fala, não, você tem que ir comigo. Se você for comigo, eu irei. E ela vai, só que ela fala, se eu for com você, a fama, quem ganhará vai ser eu. Vamos falar assim, uma mulher que ganhou essa guerra. Baraque fala, tá tudo bem, vamos lá. E eles vão, e eles conseguem a vitória. E uma coisa interessante é que Débora, ela é chamada de profetisa. Profetisa. A gente está nessa sequência de estudo do Velho Testamento, e vocês se lembram que vem Balaão, e ele é chamado de vidente? Lembra de Balaão? Ele é chamado de vidente, né? Só que aqui, depois do estabelecimento do povo de Israel dentro de Israel, do povo judeu dentro de Israel, o que acontece? Débora é chamada de profetisa. Já é um outro nível, é uma outra unção, é um outro ministério. Porque o profeta ele não precisa sacrificar ao Senhor para que Deus venha falar com o povo. Não, o profeta ele tem um mover diferente, ele tem uma intimidade diferente com Deus, ele tem uma outra característica. O vidente, não sei se vocês se lembram, Balaão, quando ele é chamado para
amaldiçoar o povo de Israel, ele tem que fazer vários sacrifícios, lembra? Faz um sacrifício, vou consultar a Deus, aí Deus vai lá e abençoa. Vamos em outro lugar do monte, aí faz outro sacrifício, vou falar com Deus, Deus abençoa, e assim vai. O vidente ele tem que sacrificar para falar com Deus, o vidente naquela época, tá bom? Só que Débora já não, Débora é uma profetisa, e ela é a líder naquele povo ali. E até assim, muito louco ver isso, sabe por quê, gente? Porque assim, tem muitas igrejas hoje que não aceitam, né, o ministério feminino. Tem muitas igrejas que falam, não, mulher não pode ministrar a palavra, mulher não pode estar à frente de nenhum ministério, não pode estar liderando. Só que como que você vai fazer se no tempo lá de Juízes, Débora é uma profeta e juíza do povo de Israel? Como que você vai fazer? Não tem justificativa, né? E assim, ela era dirigida pelo Senhor, ela chama Baraque, e Baraque e Débora conseguem vencer essa gente de Jabim, e eles conseguem assim libertar o povo, né? Uma história interessante que aparece outra mulher nessa história, é o capítulo das feministas, né? Só que não. Uma mulher chamada Jael. O que acontece? Císera, ele está fugindo ali do combate, certo? E aí ele vai para a casa dessa Jael, para a tenda dessa Jael. E ele fala assim, esse pessoal que é amigo meu, eu vou ficar de boa, vou me esconder aqui. Só que o que acontece? Jael vem, e enquanto ele estava dormindo um sono profundo, Jael enfia uma lança nele e mata ele. E através de Jael também, Deus faz a vingança, né? Porque Císera, ele confiou nas amizades. Só que Jael, ela foi mais nacionalista. Ela falou, não, vou defender o meu povo. Não interessa a amizade, eu vou defender o meu povo, o povo de Deus. Entende? Então ela vai e coloca a vontade de Deus acima das suas alianças, das suas amizades, de algum benefício que pudesse ter ali com o povo de Jabim, com Císera. Ok? No capítulo 5 tem um cântico de Débora, de louvor a Deus, e cantando a grandeza do Deus, né, de Israel, e falando várias coisas sobre as vitórias. E esse é um ponto alto da história. Mas Israel é uma montanha-russa, né? Está lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo. Porque ao mesmo tempo que Deus está livrando através de Débora ali, através de Baraque, de Jael, e eles estão louvando a Deus pelas vitórias, de repente o povo se joga de novo nos pecados. E vem aí o capítulo 6, que fala sobre os midianitas. Os midianitas oprimem Israel. E aí, lá no versículo 1, fala assim, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. E aí, e fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, então por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Começa toda a história de novo. E aqui o que eles falam que acontecia, eles semeavam, preparavam o campo todo, quando estava no momento da colheita da vinha, os midianitas dos montes vinham, os midianitas de bando, de monte de pessoas, assim, eles invadiam, né? Eles vinham e roubavam tudo, tomavam gado, tomavam a plantação e iam embora. Então eles agiam que nem os gafanhotos, sabe? Aquele negócio do gafanhoto. Eles esperavam um tempo certo e eles vinham no final das colheitas e vinham e tomavam tudo a colheita. Você imagina o povo de Israel plantando o ano todinho, quando chega na época da colheita, de pegar o fruto da terra, vem outro povo, invade, toma tudo, leva gado, mata a gente, e era isso que eles faziam. E aí, Deus vai levantar outra pessoa.
Deus levanta um profeta para advertir os israelitas, lá no 7. Então, de novo, aparece um profeta, e ele não tem nome. Só é falado assim, ó. E ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Aí você vê que Deus já faz o link já com Gideão. Ao mesmo tempo que manda o profeta ele vai trazer o quê? Ele vai trazer direcionamento, ele vai trazer a palavra do Senhor e vai falar: vocês estão pecando, se arrepende, volta para Deus. E aí o anjo do Senhor aparece lá na terra de Joás, na terra de Gideão, e aí a palavra do Senhor fala que Gideão estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, que não tem nada a ver, sabe? Porque o tanque de prensar uvas, ele é um compartimento totalmente diferente do necessário para malhar o trigo. E aí começa a história de Gideão, que talvez não, eu acho que Gideão deve ser o juiz mais famoso, deve ser Gideão, porque a gente vê que nem tem uma igreja que tem os Gideões, né? Que tem aquela pregação, como que fala, gente? Que vai um congresso dos Gideões, quem já ouviu falar sobre os Gideões? E aí se reúnem centenas de pregadores e fazem esse congresso. A gente vê também outras igrejas quando querem fazer alguma campanha específica para a conquista para bens materiais ou para uma questão financeira, por exemplo, coloca lá Gideão, os Gideões e os 318, não sei o que e tal. Então, assim, a gente vê que Gideão é o juiz assim, mais famoso. Lógico que tem outros juízes, a gente tem Sansão também, mas muitas vezes Sansão não é nem lembrado como um juiz, é mais lembrado como um homem forte, né? Um homem forte lá que matou leão, que matou um monte de gente, que derrubou o templo, que tinha os cabelos grandes e a força dele estava no cabelo. Aí a gente ouve falar de Samuel também, que também era um juiz, mas é mais lembrado por ser um sacerdote e profeta do que propriamente por um juiz. Então eu acho que o juiz que tem mais fama mesmo é Gideão. E aí, Gideão é chamado pelo Senhor nesse lugar. O anjo do Senhor aparece para Gideão e fala que quer libertar Israel novamente, que quer usar Gideão. E aí Gideão fica meio assim, fala: você está comigo mesmo? Então calma aí, deixa eu ir lá em casa fazer uma comida, e se você estiver aqui quando eu voltar, trazendo a comida, eu vou crer que Deus é comigo mesmo. E o anjo fica lá, ele vai, faz a comida, volta, o anjo está lá, e Gideão fica meio temeroso, né, com tudo isso. O anjo fala para Gideão: Gideão, é o seguinte, o seu pai fez um poste a Baal. O poste é um totem, é tipo uma imagem grande de madeira que eles prestavam cultos, entendeu? Era uma imagem que eles iam lá e prestavam culto a Baal. E aí a gente vê o quê? O Senhor falando assim: Gideão, é o seguinte, destrói esse poste aí, esse poste de madeira, quebra ele todinho e oferece um sacrifício a mim. Então Gideão vai lá, quebra esse poste, destrói pega essa madeira, dá o sacrifício ao Senhor, e aí o povo daquela região fica louco de raiva, porque eles descobrem que foi Gideão que fez isso, e aí eles começam a chamar Gideão de Jerubal. E Jerubal quer dizer o quê? Que Baal te amaldiçoe, que Baal te destrua, que Baal te ataque. Então eles colocam uma maldição sobre Gideão. E a gente vai ver que no decorrer dessa história, muitas vezes Gideão é chamado de Jerubal. E aí o Senhor fala que está com Gideão, e aí Gideão pega e fala assim: tá, mas
Se tu está comigo mesmo, eu vou pôr lá um molhinho de algodão lá no sereno. Se ele aparecer molhado, eu sei que tu vai estar comigo. Aí depois ele faz outro teste, outra prova. Senhor, eu vou pôr lá de novo. Se o algodão aparecer seco, eu sei que tu estás comigo. Ele vai fazendo vários testes. E aí ele convoca o povo de Israel. E às vezes a gente fala assim, convoca o povo de Israel. É todo o povo de Israel? São as 12 tribos? Não. Porque às vezes as invasões eram locais, alguns locais eram localizadas, eram regionais, não era todo o território de Israel. Entende? Então assim, é o povo de Cotia que está invadindo Israel. Aí o que acontece? Que está invadindo Osasco, por exemplo. O que acontece? Osasco vai chamar Carapicuíba, que é aqui do lado, vai chamar Barueri, vai chamar um pessoal aqui de São Paulo, entendeu? Para ir contra Cotia. Não vai ir lá do outro lado e chamar o pessoal de Guarulhos. Guarulhos está lá longe, deixa lá. Então é isso, na geografia, na geopolítica ali, é isso que acontece. Então, às vezes, as invasões eram de 2 tribos, de 3 tribos, e essas tribos se uniam e iam para a guerra. Então, a gente vê na história de Gideão, que Gideão ele pega e chama, vem mais de 30 mil soldados, e o Senhor dá uma série de direcionamentos para Gideão, porque Deus quer evidenciar que é Ele que está libertando o povo de Israel, que não é o homem, que não é o exército em si. Então tem várias provas. Deus manda Gideão falar, é o seguinte, vai lá e fala para esses soldados aí, quem não quer ir para a guerra, quem tem medo de morrer, pode voltar para casa. Nisso um monte de gente volta. E aí vão tendo várias provas. Aí tem uma que é da água, que acho que é a mais famosa, que vocês se lembram, que se o soldado se ajoelhasse, colocasse a cara direto na água para beber água na fonte, esse estava reprovado, que só se o soldado se agachasse e pegasse a água com a mão e colocasse na boca. Nisso ficam 300 soldados. E esses 300 soldados vão para a guerra e eles conseguem trazer a vitória para Israel. E aí, o que acontece também? Tem uma coisa muito interessante, porque a tribo de Efraim, para quem não se lembra, Efraim ele é filho de José. Ele é um filho que José tem lá no Egito, certo? José teve Manassés e teve Efraim. Então, não sei se é porque ele é filho de José, José foi um governador no Egito, vamos dizer assim, se eles tinham uma soberba. Mas a gente percebe que no longo de Juízes, e até depois disso, a gente vai ver que Efraim ele sempre quer estar nas batalhas, ele sempre quer ser linha de frente, ele sempre quer estar comandando. E os efraimitas, eles ficam bravos, cara, porque, Gideão, você foi para a guerra e não chamou nós, mano? E aí eles intimam Gideão. E a gente vê que Gideão assim, fala assim, mas o Senhor entregou o povo moabita para a gente. E aí a gente se reuniu aqui e a gente foi. Não tinha necessidade de chamar vocês. Que isso, vocês são muito fortes. A gente não queria envolver vocês nisso aqui. Uns moabitas, cara. Quem são os moabitas perto de vocês? Quem somos nós perto de vocês? Gideão, ele elogia tantos caras para quê? Para apaziguar. Sabe, aquele negócio tipo assim, vocês são muito melhores que a gente, cara. Fica bravo com a gente não, a gente é pequenininho aqui. Entende? E aí a gente vê esse ego dos efraimitas e Gideão querendo pegar e dar uma apaziguada na situação. E é diferente de Jefité, que quando os efraimitas chegam para Jefité e querem, intimar Jefité, Jefité já bate de frente com eles, não tem essa de apaziguar, não, é isso mesmo, Deus mandou eu ir lá, eu fui e fiz e pronto, não tem nada a ver com vocês, sabe? Então, Gideão tem uma atitude totalmente diferente. E aí uma coisa que chama muita atenção também é o seguinte, o povo olha para Gideão e fala assim, Gideão, lá no capítulo 8, Gideão está elogiando os efraimitas, certo? E aí, mais para frente, vocês vão ver que Gideão é chamado para ser rei sobre Israel. E aí, o que acontece? Gideão ele não quer assumir esse papel de rei. Ele não quer assumir.
Ele fala, não, ser rei, jamais. Comandar vocês, jamais. Porque o povo fala, ó, Gideão, reina você sobre nós, reina os seus filhos, os seus netos e por aí vai. Então, tipo assim, o povo está querendo criar uma dinastia a partir de Gideão. Só que Gideão não quer assumir esse compromisso. Ele fala, não, eu não quero isso. Eu não quero ser rei. E é a primeira vez ali na Bíblia que fala do desejo de Israel por ter um rei, entendeu? Não sei se o povo estava cansado desse negócio de juiz, levanta um juiz, aí ele morre, e aí depois de muito tempo Deus levanta outro juiz, e aí fica essas lacunas de tempo onde eles são oprimidos. Não sei se é isso, mas o fato é que eles queriam um rei. Só que Gideão, ele não quer ser rei, ele não quer ser rei. E ao mesmo tempo, ele quer. Ele não quer a responsabilidade de rei, só que ele quer o quê? As benesses do cargo. Então ele quer a fama, ele quer os tesouros, ele quer os favores. E aí ele fala para trazer ouro para ele fazer uma estola sacerdotal. E assim, gente, estola sacerdotal era uma só que ficava no templo. E era só o sumo sacerdote que usava. Eram só os sacerdotes que usavam. E aí você pensa assim, Gideão, ele não é um levita, para que ele quer uma estola sacerdotal? Então ele queria fazer um culto pessoal. Ele queria que o povo desse riqueza para ele fazer um culto pessoal a Deus. Entende? Então, assim, ele quer um tipo de favor, de privilégio que não cabia. Se ele não é nem rei, gente. Ele não quer ser rei. Então, o que ele quer com um tipo de coisa assim? E aí ele é meio exagerado nessa questão, certo? E aí também tem outras coisas, que, por exemplo, a palavra vai falar que Gideão, ele tinha concubinas e muitas mulheres. A palavra fala que Gideão teve mais de 70 filhos, cara. Você imagina, o cara teve mais de 70 filhos. Tinha muitas mulheres, tinha concubinas. Quem tinha concubinas? Reis. Os reis tinham concubinas. Certo? Os outros homens não tinham concubinas. Não era normal isso. Tem uma história também que chama a atenção, que é qual? Dentro desses 70 filhos, Gideão, ele tem um filho que se chama Abimeleque. E o que significa Abimeleque? Alguém sabe qual é o significado do nome de Abimeleque? Não? Abimeleque, o significado do nome Abimeleque é: meu pai é rei. Entende? Gideão quer uma estola sacerdotal. Ele não é levita, não tem como ter isso. Ele tem um monte de concubino, um monte de mulher, sendo que só reis tinham isso. Ele pega o ouro do povo para fazer a estola sacerdotal. E aí tem um negócio muito louco. Ele coloca o nome de um filho dele de Abimeleque. Meu pai é rei. Então, como ele não podia se proclamar um rei, porque ele não queria ali toda a responsabilidade e tudo que o cargo de rei traria a ele, ele fala assim, como que eu vou falar isso entre linhas? Olha o Abimeleque aqui, vou pôr o nome de Abimeleque nessa criança. E Abimeleque quer dizer, meu pai é rei. Então, o que acontece? Gideão morre no versículo 33, certo? Do capítulo 8, que está contando aqui a história de Gideão. E aí acontece uma grande tragédia. Gideão morreu no capítulo 33, no capítulo 8, no versículo 33. E aí, você lembra do tal do Abimeleque?
Ó, no capítulo 8, lá do 33, fala: logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os balins, que é outro nome para dar para esses ídolos: Baal, Astarote, Acera, Dagon, Mamon e por aí vai. Era um tipo de imagem, de escultura que eles tinham nas suas casas, entendeu? Representando esses falsos deuses, esses ídolos. E aí Gideão, logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os balins, cultuando-os, ergueram Baal-Berite como seu Deus e não se lembraram do Senhor, do seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubal, isto é, Gideão, reconhecendo todo o bem que eles tinham feito. Então, assim, o povo também não foi bom com Gideão, entende? Com a família de Gideão. E aí, lá no capítulo 9, para a gente encerrar, esse Abimeleque, lembra do Abimeleque? Meu pai é rei. Esse Abimeleque, ele faz uma coisa horrível, cara. Lá no capítulo 9, no versículo 5, o Abimeleque, a palavra do Senhor fala: em seguida Abimeleque rumou para a casa do seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubal, todos sobre uma rocha. Contudo, Jotão, o filho caçula de Jerubal, escondeu-se e conseguiu escapar. E aí no versículo 6 fala: então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho sagrado, próximo à estela de Siquém, e proclamaram rei Abimeleque. E aí eu vou parar por aqui porque já deu tempo. Mas aí o que acontece? Essa ânsia de Gideão de querer ser rei, mas não querer os compromissos de rei, Abimeleque, que já tinha o nome do quê? De meu pai é rei, ele fala: pô, meu pai era rei, cara, então eu vou ser rei. E qual que é o pensamento dele? Eu vou matar todos os meus irmãos, porque ninguém vai tomar o meu trono. Entende? A gente vê isso muito em séries, às vezes em filmes, né? Que tipo assim, e na história também, um rei indo lá e às vezes matando o príncipe que seria a sequência dele, por aí vai. Então às vezes a gente vê isso. E aí a gente vê que esse Abimeleque, ele vai e acaba com toda a família dele, entendeu? E se declara rei sobre 2 cidades. 2 cidades declaram ele como rei. Amém? Então isso era a nossa parte de hoje. A pastora Vasti vai dar ainda continuidade, porque ainda tem bastante coisa para falar em Juízes. Então a gente acabou aqui em Juízes, no capítulo 9, a gente parou no versículo 6, tá bom? E aí, vamos orar, agradecer por esse tempo. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia, Pai. Muito obrigado por esse estudo, Senhor. Senhor, nós aprendemos muito, Pai. Nós aprendemos muito com as histórias relatadas aqui em Juízes, Senhor. Senhor, nós não queremos ser inconstantes, nós queremos constância, nós queremos firmeza, nós queremos, Senhor, integridade, Senhor, nós queremos, Senhor, alcançar, Senhor, uma santidade que vem de Ti, Senhor, mas que só é alcançada também se nós nos dispusermos, Senhor, a alcançá-la, Senhor. Então, Senhor, nos capacita, Pai. Nos capacita, Pai, a viver esse tempo, Senhor. Nos capacita, Senhor, a sermos íntegros perante a Ti. Nos capacita, Senhor, a aprender com essas histórias para que nós não caiamos nos mesmos erros. Mas, Senhor, de observar, Senhor, a vida que todos esses povos, Senhor, viveram, Senhor. Que nós possamos, Senhor, amadurecer, termos mais sabedoria. E, Senhor, fazermos a Tua vontade, Pai.
Nós queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Senhor, nós não queremos, como Gideão mesmo, Senhor, que não queria ser rei, mas queria as benesses de um rei. Senhor, nós não queremos isso, Pai. Nós queremos a Tua vontade sobre as nossas vidas e Sua graça nos basta, Pai. No nome de Jesus, Pai. Amém. Amém?